Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 21 de janeiro de 2015, quinta-feira. Vamos às movimentações do mercado. Hoje, um dia pelo qual eu tinha grande expectativa. Por quê? Porque nosso mercado estava apresentando e continua apresentando um cenário de sobrevenda. O mercado americano, o Dow Jones, alcançou um patamar de alvo importante, que era imprescindível para que a gente pudesse acreditar num repique consistente lá fora, o que nos influencia também para um repique. O S&P 500 futuro também, já ficando até com o candle de ontem uma cara de reversão. O mercado americano preencheu tocou todos esses suportes possíveis que nós tínhamos aqui também num cenário de sobrevenda. E a forma como o futuro ontem havia se comportado, surgindo um bom movimento de compra no finalzinho do pregão. Faltou um pouco de volume, pode ter tido mais volume, é verdade. Mas apresentando esse padrão em cima, tá, de uma linha de retorno no canal de baixa, enfim, eu via o cenário como bem propício, né, para que a gente tivesse no pregão de hoje, apesar da decisão do Copom, um dia de alta. Claro, tudo muito dependia da forma como o mercado iria abrir hoje, mas eu via uma boa chance do mercado fazer um movimento de alta. Tá? Como vocês sabem, o Copom, com a decisão de ontem, abalou tremendamente a sua credibilidade frente ao mercado. Tá? E por conta disso, era provável uma abertura em gap de baixa no nosso futuro de índice e provavelmente em gap de alta no dólar. Mas a minha leitura é de que, até como existe uma boa quantidade, né, uma parcela aí dos economistas que era contra a alta de juros, o problema não foi o fato de não ter subido os juros, né, mas a forma como isso foi feito, contrariando as sinalizações anteriores. Né. Mas considerando isso, o encaixe com o mercado americano, os detalhes, eu calculava que o mercado provavelmente abriria em baixa e daria uma boa oportunidade de day trade para fechar o dia com uma boa alta. E foi isso que eu falei ontem para vocês. Claro, estava aqui dando uma de mandinar. E o mercado abriu em gap de baixa, de fato, né? Um gap pequeno até, na minha opinião. Caiu um pouquinho até se aproximar da média móvel de 21 períodos e daí inverteu. Quem estava atento deu para se arriscar na operação de compra aqui, que teve sucesso. O mercado foi fluindo. O fato de ter feito esse Twin Towers aqui me deixou bastante confiante no movimento de alta e o mercado acabou rompendo a linha d'água. Não foi um rompimento tão bonito, mas dava para operar. Primeiro fechamento abaixo da média móvel de 9, ajuste stop que não foi acionado. O mercado subiu, agora com mais dificuldade, fechou abaixo da média móvel de 9 e gerou stop. Então, dependendo se o cara só operou rompendo a linha d'água, dentro do meu modelo saiu com um pequeno prejuízo, um pequeno stop. Mas o mais importante disso tudo é que o mercado não conseguiu demonstrar força, nem o mercado americano. Tá? A gente já pode ver isso pelo gráfico do índice Bovespa. Essa estrela que foi formada hoje não é sinal de um mercado que vai subir. E a incapacidade do mercado em subir hoje, na minha leitura aqui, entendendo que existia uma conjuntura favorável para isso, é sinal de que o mercado deve continuar em queda. É meio como a ideia de um rompimento falso. Né? Se não faz o que deveria fazer, é porque provavelmente vai forte na direção contrária. Então, a minha leitura já está novamente favorecendo mais quedas, e daí eu me atenho ainda ao alvo da projeção alternada, próximo a 36 mil pontos. Então, o mercado não ficou bonito. Para quem fez operação de swing trade, tá? No índice que foi acionado, eu mencionei aqui a possibilidade de comprar na superação da máxima com stop um pouco abaixo da mínima, foi a primeira oportunidade acionada de swing trade no gráfico do futuro,
Né? Eu tendo feito essa operação, eu já traria o stop para baixo da mínima de hoje, isso vai um pouco contra o procedimento normal, mas eu já faria isso. Tá? Se o mercado for subir, amanhã ele tem que subir de uma vez. Se ele vacilar, perder a mínima de hoje, é porque vai continuar em queda. Essa é a minha leitura. Ok? Então, o mercado decepcionou. Tá? Essa tentativa. O mercado americano não foi melhor, não. Tão melhor. Houve uma tentativa de alta e o mercado perdeu força e fechou com essa sombra superior. Isso não é cenário legal. Não me arriscaria aqui ainda em operação de retorno à média no mercado americano. Valeria a pena esperar um candle fechando próximo da máxima e operar a operação da máxima desse candle, usando um stop mais longo ou um stop que não seja a mínima do movimento, do que já fazer a posição aí. Tá? O S&P 500 futuro oscilou, fechou num candle de indecisão abaixo do ponto crítico aqui em 1872. Então a gente está no cenário de sobrevenda, sim, mas o candle ainda não conseguiu demonstrar, ainda não conseguiu demonstrar força para subir. O dólar vem cumprindo a expectativa. A gente tem aí um movimento de zigue-zague ascendente. Ontem a gente conseguiu fechar acima dessa consolidação. Não foi um candle de rompimento para a gente querer abrir posição. Tá? Não foi. Mas a expectativa era de alta. Hoje a gente teve mais uma alta no dólar, 1,45%. Ele vai se aproximando do alvo, que é o topo de setembro do gráfico sem ajustes. A resistência, portanto, está ali em torno de 4.222 e 4.260. Provavelmente esse alvo vai ser atingido, talvez até ultrapassado. Então a expectativa de alta no dólar persiste. Né? E aquela operaçãozinha que a princípio até parecia que é da stop, a compra a operação no máximo dia 13, já vai dando um bom retorno. No intraday, e vocês sabem que eu gosto de olhar, de concentrar no mini, né? A gente teve um bom gap de alta, a tentativa de um primeiro movimento, que frustrou, a gente teve a possibilidade de uma compra de suporte gap aqui, que teve um alvo curto, e depois disso a gente ficava na expectativa do rompimento da máxima do dia para uma compra, idealmente, principalmente quando o mercado estava aqui, não aconteceu. Uma compra nesse suporte aqui, vocês fizeram treinamento comigo, já sabe que esse terceiro teste geralmente não é bom. Então não teve compra aqui, e de qualquer forma não foi acionado mesmo. E no finalzinho o dólar voltou a bater naquela região. E a máxima, então, ou próximo da máxima do dia de hoje, por volta de 4.180, vai se desenhando uma zona de resistência bem importante. Tá? E o suporte agora ficou mais consolidado, em torno de 4.137, 4.135 é um suporte importante para o intraday de amanhã. Então a expectativa para o dólar é que o movimento de alta persista e a gente pode ter um bom trade no rompimento dessa zona de resistência. Acho que dá para a gente tentar desenhar uma LTA, inclusive, aqui. Então a gente já desenha um canal que pode vir a nos orientar neste pregão de sexta-feira. Certo? E o juro? DI 1F17, a gente viu ontem o rompimento mais claro dessa zona de suporte, que era em gap, por isso era importante. Teve bastante volume, a gente cogitou a possibilidade de uma venda, mas me deixava desconfortável por conta dessa zona de suporte. O mercado pulou esse suporte. Tá? O cenário estava complicado e essa abertura do juro, esse fechamento do juro hoje não facilita a compreensão desse gráfico. Tá? Eu não me arriscaria numa operação de retorno à média, acho que o cenário está muito complicado, entrou muito volume na venda, e esse é um candle altíssimo, então tem muito conflito. Eu prefiro ficar de fora. Tá? O gráfico está realmente difícil. Indo para as ações, a Vale chegou a desenvolver um bom movimento intraday, sem brecha clara para a entrada, honestamente, e fechou pessimamente. Né?
e está com cara de prosseguir no movimento de queda, tanto a Vale 5 quanto a Vale 3, sendo que a Vale 5 está visivelmente mais fraca do que a Vale 3. Esse é um padrão que a gente vê na Vale e na Petro. Okay? Já que a gente está falando da Vale, a sua controladora BRAP fechou pior ainda. Ela acionou um cenário de gap de fuga e provavelmente vai dar mais uma pancada para baixo, talvez que seja mais um mastro de bandeira. Se tivesse tido tempo de pregão, eu mencionei ontem dois papéis que estavam com uma cara boa para uma venda de rompimento de congestão pós-gap no intraday, e era a BRAP e Itaúsa. A BRAP rompeu, mas bem no finalzinho do pregão ficou difícil de aproveitar. Mas ainda vale o trade de amanhã. Se BRAP abrir um gap de alta amanhã, ceder e romper a linha d'água, provavelmente, muito provavelmente, a gente vai ter uma ótima oportunidade para uma venda. Então, tem que prestar muita atenção na BRAP amanhã. Agora vamos falar de Petrobras. A PTR4, né, fechou com um martelo ontem, valendo compra de swing trade, e ela chegou a fazer um bom movimento. Ela não fechou bonita, a PTR4. Agora vocês lembram que ontem eu mencionei que entre PTR4 e PTR3 eu preferia a PTR3. A ON estava mais bonita. E reparem que enquanto o PTR4 fechou com 1,58% de alta, a PTR3 fechou com 6,07% de alta, já tendo cumprido, tá, o alvo por volatilidade. Esse papel chegou a subir 7,5% depois do acionamento e tem condições de prosseguir um movimento de alta, principalmente a PTR3. Mas o mercado como um todo não parece estar querendo ajudar. O setor de siderurgia, Gerdau mostra fraqueza, provavelmente vai seguir em queda. A CSNA segue andando de lado, mas logo ela deve ceder e vir buscar o fundo de agosto. E a Uzi Minas também vem andando de lado nesses últimos pregões, mas deve prosseguir no movimento de queda. Reparem que a média móvel de 9 já tocou os preços. Eu vejo muita gente falando que esse papel não tem mais muito tempo de vida. Vai saber. Setor financeiro, muita fraqueza. Eu já estranhei isso ontem, né? É um setor que, na minha opinião, deveria estar mais disposto a subir. É o setor preferido de praticamente todo e qualquer gestor. Bradesco não tinha uma formação gráfica legal e hoje de novo não tem uma formação gráfica legal. Essa consolidação abre espaço para mais uma paulada para baixo, porque fica até com uma cara de massa bandeira. Movimento, consolidação, porrada. Consolidação, porrada. Itaú tinha disparadamente o gráfico mais bonito, porque tinha um bebê abandonado. Esse bebê abandonado foi acionado, o papel chegou a subir 1,3%, mas não cumpre a volatilidade ali próxima a 3,7%. Né? O alvo que deriva, né, dessa volatilidade, que é utilizando uma fração da volatilidade. Não fechou legal. Eu também, já tendo feito a posição em Itaú, já ajustaria o stop para baixo da mínima de hoje para minimizar um eventual prejuízo aí. Tá? Sem sombra de dúvida, o stop ficava rente na mínima de ontem. Isso tem que ser respeitado. O Banco do Brasil chegou também a subir legal ao longo do dia, mas fechou pessimamente. E reparem que esses papéis, no geral, não alcançaram seus alvos ainda. Né? Então, o Banco do Brasil tem um alvo em 12,38 depois aqui embaixo. E Itaú tem um alvo aqui em 22,50, que talvez seja até extrapolado se o mercado voltar a cair. Itaúsa, eu mencionei Itaúsa. Itaúsa já bateu no seu alvo, mas já está usando o alvo como resistência. Vocês percebem isso? Essa fronteira de gap está segurando os preços. Eu considero o cenário de gap de fuga, a perda mínima não de hoje, mas de ontem, abre espaço para dar mais uma pancada para baixo. Reparem no intraday, congestão em gap. Tá? Então esse é um papel para acompanhar de perto no pregão de amanhã, sexta-feira. O cenário está feio. Indo para os outros papéis, hoje foi um dia que não teve muita coisa, tá? Então, nesse sentido, o comentário é curto. Alpa 4 vem demonstrando força, né? Consegue, no pregão de hoje, até com um incremento decente de volume, acionar um zigue-zague ascendente, que é um pivô de alta. Tá? Então, eu vejo uma boa possibilidade de Alpa 4 seguir em alta aí nos próximos pregões. Mas, se fosse para fazer a entrada, eu continuaria a superação da máxima de hoje. Okay? Braskem
tentou subir e não conseguiu. Reparem que essa zona aqui já está se transformando em resistência. Tá? Isso aqui para mim já está com uma cara então de pullback, teve volume para mim significativo. A perda da mínima abre espaço para quedas. A forma como o intraday se comportou, na minha leitura, também é favorável a uma queda, porque reparem que a gente teve um rompimento forte, que era uma barra elefante, e ela foi frustrada, ela não foi acionada. O gift não aconteceu, não permitiu a entrada, e daí ela frustrou essa barra. O mercado tentou subir, esbarrou aqui, ó, não conseguiu ir, e fecha na mínima. Então isso aqui tem, na minha leitura, uma boa cara de queda, e esse papel tem potencial. Esse papel tem potencial para cair. Reparem que no gráfico semanal a média de 21 períodos está longe, os topos anteriores rompidos também estão meio longe. Tá? A média de 200 está bastante longe. Então, atenção redobrada em Braskem. Copel tinha um gráfico legal, eu achei que valia a pena a tentativa, assim como eu achei que valia aqui, o stop foi curto, pelo menos. Aqui o sinal era melhor, foi acionado, mas o papel também não fechou muito bem, mas aqui eu manteria o stop abaixo da mínima do dia 20. Tá? Se tem 2 papéis com bom potencial de alta para amanhã, 3 papéis então seriam Petrobras, a ON, Alpa 4 e Copel na minha leitura. Tá? Mas aqui também está perigando stop. Gol não conseguiu subir, rompe essas mínimas e rompeu com bom volume. Está com cara de dar continuidade ao movimento de queda, e se realmente o mercado cair amanhã, o que é extremamente provável, esse papel deve chegar a R$1, tá? Que é um valor simbólico, né, e que atrai os preços. Tá? Eu não desisti ainda de buscar um repique na Gol em algum momento ela vai repicar e vai dar muitas alegrias, mas esse momento não é agora. A gente tentou nesse candle aqui na superação da máxima, e verdade seja dita, o papel subiu legal, né? Dessa máxima aqui, o papel subiu 11%. Tá? E isso, esses 11% que o papel subiu, desde a superação dessa máxima, cumprem 20% da média da volatilidade. Então o trade não deu errado. Era um alvo que parece curto, mas percentualmente foi bastante. E agora o mercado está sinalizando mais queda. E 2 papéis que não estão gerando entrada, mas que chamam minha atenção, é PSSA3, que está caindo pra caramba e está se aproximando de um ponto importante. Eu acho que eu cheguei a comentar esse papel ontem, que é o fundo de 2013, e ao mesmo tempo a Sula 11, que está dentro do meu setor, também vai caindo. E tem um alvo aqui por volta dos 15,70, talvez venha até um pouco mais para buscar os 14,70. Tá? Mas essa região aqui, próxima da média móvel de 200, essa região aqui, é bem provável de que ali exista pressão compradora suficiente para inverter esse movimento forte. Então os papéis estão se aproximando do suporte. Eu mencionei alguns outros papéis nos pregões que estavam chegando em suportes, só que esses papéis, agora eu não tenho aqui anotado quais eram, minha memória é meio ruim, né? Alcançaram esses patamares, mas não deram nenhum sinal de reversão, até continuaram caindo. Então o mercado continua vendedor. Essa é uma impressão forte que eu fiquei em relação ao pregão de hoje, pessoal. Mas isso não quer dizer que não estejam ocorrendo oportunidades legais. Fazia tempo que eu não via um mês tão bom para day trade quanto esse janeiro. Por quê? Porque o mercado está sendo extremamente direcional, né? Tanto nas quedas quanto nas altas no intraday, né? Os repiques no intraday estão sendo muito bons. Tá? Então não se enganem pelo mercado, o fato está caindo muito, para nós está sendo bastante bom. Bom, eu vou finalizando por aqui, agradeço a audiência de vocês e até amanhã.